Bom dia, boa tarde, boa noite, Pai da Geekers. Quem fala aqui é o Davi e mais um episódio do nosso queridíssimo Pai da Geek. Gente, hoje eu vou apenas comentar uma informação. Eu tô aqui forever alone, por enquanto, não forever. Por enquanto, alone. Tem a minha presença da minha querida Santiago, mas por um bom motivo. Eu sou uma pessoa que consome muito anime. Muito. E eu venho de uma geração que assistia animes da Manchete, do finalzinho da Manchete, na SBT, na Globo, na Bandeirantes, desde Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Dragon Ball, Inuyasha, Cavaleiro Zodíaco, Yu Yu Hakusho e etc. Sakura Card Captors, Digimon, enfim. Eu sou de uma geração que os animes tinham um espaço forte na TV aberta e por questões mais de ganhos financeiros, principalmente, por conta das propagandas que foram proibidas de serem feitas durante o programa, durante os intervalos entre os animes e os desenhos, a TV aberta acabou perdendo o interesse. Mas eu também sou de uma época da TV fechada, de alguns canais como Jetix, Cartoon Network e o Toonami, que é um bloco do Cartoon Network que tinha Samurai X, Gundam e outras tantas animações importantes e animes importantes que marcaram a geração na década de 90 e início dos anos 2000. Só que de uns 10 anos para cá, ou mais um pouco que isso, uns 15 anos para cá, tínhamos o consumo de animes a partir de fazer download da internet. Eu não vou mentir aqui. A gente ali nos anos 2010 fazíamos muitos downloads da internet. Tinha, na verdade, a gente não tinha muita oportunidade de fazer de ter o streaming, não tinha um streaming na época. As TVs abertas pararam de fazer isso e a TV fechada era muito repetitiva, ela não trazia novas animações. Então a gente ficava muito à mercê da sorte. E os animes não pararam de serem produzidos, né? Evergarden também foi feito nessa época e pouco assisti, os Gundams que também foram dessa época, muitos Tokusatsu que eu acabei perdendo por conta de uma época que não se exibia tanto quanto antes. E aí, no final dos anos 2000, início dos anos de 2010, os streams começaram a surgir. E entre eles, pouco tempo depois, surgiu a Crunchyroll e a Funimation. Hoje a Crunchyroll comprou a Funimation, ok? Mas tinham essas duas plataformas. E eles começaram aos pouquinhos trazendo animes de uma forma legalizada. A Netflix se atentou com isso dentro desse período e disse, poxa, é um público amplo, é um público que assiste, é um público que assiste semanalmente ou em maratonas, então eu preciso investir. E não é à toa que eles investiram pesado e cada vez mais a Netflix compete, inclusive com a Crunchyroll, que é a plataforma unificada de animes, pela a reprodução de animes de forma particular, privada. Hoje, Dandadan tem na Netflix e na Crunchyroll. Temos Frieren, né? Que também está na Netflix. Temos Cavaleiro Zodíaco, que estava na Netflix, depois foi para Crunchyroll. Enfim, Sakamoto Days, que fez o maior sucesso na última temporada, né, de animes. Então a Netflix, ela tem sim já o seu pedacinho de importância quando falamos de exibição de animes. E de animes também próprios, né? À toa que temos o Castlevania Nocturne, o outro Castlevania original, Devil May Cry também, que também é outra animação que foi produzida, Cyberpunk, que também é uma animação feita pela Netflix. Nossa, a Netflix assume um papel de importância, de divulgação, de compartilhamento de animes clássicos, animes contemporâneos e animes autorais. Então,
Parabéns. Ela abre porta que é muito restrita a um público vinculado apenas a plataformas específicas como Crunchyroll e a Funimation antes. A HBO Max, ou HBO, enfim, Prime Video, ela acabam, a Disney também agora, tentando trazer um pouquinho de animes, mas a Netflix está muito à frente, porque ela começou esse processo de streamings mais mainstream. Ela foi a primeira a trazer esses animes com mais frequência, né? Então eu vou compartilhar rapidinho aqui uma notícia bem legal que tivemos durante a Expo Anime 2025, que fala um pouquinho sobre o seguinte: Netflix revela que mais da metade de seus assinantes assistem animes. Isso é espetacular, isso mostra a importância dos usuários e daqueles que consomem animes para a plataforma. Não é só um pedaço, é metade, mais da metade dos assinantes assistem animes. Bom, a aposta em produções próprias foi um grande acerto, como eu falei há pouco, né? Durante a Anime Expo 2025, a Netflix surpreendeu os fãs com uma série de anúncios empolgantes. Mas o dado mais impactante veio fora das telas. Mais da metade dos assinantes da plataforma consome anime. Isso é espetacular. A revelação foi feita pela própria empresa em uma publicação especial durante um evento que aconteceu no último final de semana, na verdade, no dia 8 de julho, no início de julho, né? Entre os lançamentos confirmados, como Cyberpunk Edge Runners 2, que fez sucesso a primeira temporada, Sakamoto Days, que é um sucesso estrondoso, tipo o John Wick dos animes, Dandadan, que é um sucesso também, adoro Dandadan, por conta como posso dizer, de uma narrativa meio transgressora que tem Dandadan, né? A crítica, o não ter medo de xingar ou de falar palavras de baixo calão, expressões de baixo calão, ou situações normalmente não muito comuns quando falamos de animações, e Dandadan se destacou com isso. Então, mais da metade dos membros da Netflix assistem animes de alguma forma. Apesar de não apresentar uma análise detalhada, o número impressiona. Por que não detalhada? Porque quer saber como assim de alguma forma. Indireta, porque está assistindo com a conta do filho, ou porque eles assistem animes antigos, que aqueles que são os adultos, são os animes contemporâneos. Nós não tivemos esses dados, infelizmente. A plataforma havia anunciado em janeiro desse ano, 2025, que superou a marca de 300 milhões de assinantes globalmente falando, né? Isso significa que cerca de 150 milhões de usuários da Netflix, tudo aproximado, assistem animes, seja esporadicamente ou com regularidade. Para terminar, os números também coincidem com um estudo recente do Dentsu, divulgado pela Variety, né? Que entrevistou 8.600 pessoas em 10 países. A pesquisa apontou que 48% dos assinantes da Netflix se consideram fãs de anime. Isso é muito, gente. Quase 4.300 pessoas, ou seja, metade das pessoas que são assinantes da Netflix gostam de animes. Não é só que gostam, são fãs de animes. O número é significativamente maior do que outras plataformas que eu falei, né? O mainstream dos streams, a Netflix está muito à frente, né? 32% dos usuários da Disney. E aqui eu vou ponderar, né? Será que as pessoas que falaram que gostam de animes entendem a diferença de animes para animações? É diferente. Animação, por exemplo, a animação do Toy Story. Anime é baseado dentro da linguagem, né, do universo oriental, né? Japonês, até chinês e coreano. Mas me questiono, né? E 29% dos da Amazon Prime Video afirmaram consumir o mesmo tipo de conteúdo. Globalmente, 31% dos entrevistados dizem acompanhar pelo menos um anime semanalmente. Isso é muito, tá? Nos Estados Unidos, a liderança da Netflix é ainda mais expressiva. 63% do público polar assiste anime. Gente, é isso. As animações, os animes, como vocês estão vendo aqui, Frieren, Solo Leveling, Dr. Stone,
a Apotecária, né? Diários de uma Apotecária. Nossa, isso aqui é o do... Me esqueci o nome dele. É Lazarus. Também é da Netflix. E fez muito sucesso. Inclusive, um personagem brasileiro, né? Gilberto, o nome dele aqui. Eu não me esqueço nunca dele. Então, entendam que eu comecei minha fala falando lá da época onde a gente assistia na TV aberta. Tivemos um gap e voltou com os streams. Hoje nós temos muito mais facilidade de acompanhar animes. Então, quem gosta, quem curte, é a época de diamante. Todo ano, todo semestre, temos várias obras, várias produções de extrema importância. E a gente não citou aqui, mas temos o Demon Slayer também, né? Que vai acabar esse ano, né, com a trilogia dos filmes. Um filme já estreou no Japão, vai estrear aqui o 1º de setembro no Brasil, e que encerra talvez um dos animes que também mais popularizar a marca dentro da Netflix, que a Netflix também tem Demon Slayer, e muitas pessoas começaram a assistir Demon Slayer não pela Crunchyroll, mas pela própria Netflix. Então, tá de parabéns os mainstreams por trazerem e perceberem de uma vez por todas que anime dá dinheiro. E não dá dinheiro apenas no Japão, dá dinheiro no Ocidente. Eu espero, torço muito que as produções autorais da Netflix não caiam na mesmice. E quando falamos de produções da Crunchyroll, por exemplo, ela continue trazendo uma perspectiva diversa, desde zekais até shonens e outras representações do Slice of Life. Aqui, por exemplo, nós temos Frieren, que é na minha cabeça, é uma mistura de Slice of Life com shonen, né? Mas, enfim, é uma mistura que existe e que diversificou um pouco mais os animes. Hoje, o Brasil tinha uma perspectiva de anime, muito anime de porrada, sabe? De sair na mão, como Dragon Ball, Inuyasha e etc. E a Crunchyroll e outros streams, como a própria Netflix, como eu falei aqui na reportagem, elas começaram a trazer uma perspectiva diferente para os animes. Um anime que tem a narrativa, que tem história, que tem a emoção, inclusive. Né? Tem os sentimentos ali sendo aflorados, desde romance, desde reflexões sobre a vida, que naturalmente não são tão comuns em animações norte-americanas, tá? Isso fica mais resguardado com uma discussão muito mais complexa que os animes estão trazendo cada vez mais, seja na Crunchyroll, seja nos streams, seja lá no Japão, na Aniplex e em outros locais também. Tá bom? Então, gente, essa aqui fica a minha mensagem, mostrando uma reportagem que eu queria falar já há algum tempo, trazer um vídeo, porque é importante a gente valorizar algo que a gente gosta. E nós gostamos de animes, então. Que bom que os animes estão com esse boom cada vez mais. Cada vez mais pessoas e jovens curtem animes e podem assistir, porque os animes estão muito, infinitamente mais acessíveis do que há 15, 20 anos atrás. Ok? Então é isso, gente. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para vocês. Eu fico por aqui. Curtam, compartilhem e sigam nossos canais para que vocês possam ver mais notícias e discussões e comentários sobre o universo do audiovisual. Tchau, tchau!